boa tarde. Fizemos um sobrevoo o ministro da Defesa, Nelson Jobim, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda, entre outras autoridades, e eu, começando por Petrópolis, sobrevoamos a área atingida de Itaipava, fomos a Teresópolis, sobrevoamos toda a região de Teresópolis, entre Teresópolis e Friburgo sobrevoamos diversas áreas atingidas, áreas agrícolas, áreas onde o rio tem uma presença forte em hortifruti, e de lá chegamos até Nova Friburgo. Durante esse percurso, obviamente, todos nós emocionalmente muito impactados. Chegamos à Prefeitura de Nova Friburgo e aqui no Centro de Operações, montado no andar de baixo, o presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, Ícaro Moreno, sob a liderança do vice-governador Pezão e dos demais secretários de Estado envolvidos com as operações, junto com as autoridades federais envolvidas com a operação, autoridades militares do Ministério da Defesa, autoridades federais civis, autoridades da cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura de Nova Friburgo, a começar pelo prefeito, parlamentares da localidade que conhecem profundamente a área, todos fizeram uma exposição aos ministros, a mim e à presidente da Caixa, sobre a integração realizada nos 3 níveis de governo, o envolvimento da sociedade, um painel da situação nas 7 cidades atingidas, desde o resgate de corpos, os resgates de vidas, o apoio social dado a essas famílias, a desobstrução de vias vicinais, estradas estaduais e federais, e todos os procedimentos emergenciais atuais de curto e médio prazo que estão sendo tomadas por todas as áreas. Foi uma reunião muito produtiva, muito eficaz. O balanço da madrugada de terça-feira para quarta-feira, a nossa vinda com a presidente Dilma na quinta-feira, ou sexta-feira, e quinta-feira. O balanço da nossa vinda com a presidente Dilma na quinta-feira para o dia de hoje é de um avanço muito grande no trabalho de resgate, desobstrução de vias, de limpeza de ruas, de atendimento à população, 2 hospitais de campanha montados, aqui, hospital de campanha montado em outras cidades. Enfim, menos de uma semana da tragédia, avanços ocorreram e muitos desafios pela frente. Portanto, nós estamos engajados, integrados e envolvidos nesses desafios de maneira organizada nos 3 níveis de poder. Eu quero mais uma vez agradecer a todo o governo federal, na pessoa da presidente Dilma Rousseff, que ontem mais uma vez ligou para mim, ligou para o Pezão, manifestando diariamente a sua preocupação. Nesse momento, ela está recebendo no Palácio do Planalto o secretário de Estado da nossa equipe, para, junto com autoridades
do governo federal na sua sala de reunião e dirigentes do Banco Mundial verificar a possibilidade e a celeridade de recursos também de organismos internacionais chegarem mais próximos. O governo federal não tem medido esforços, o governo estadual não tem medido esforços, as prefeituras das 7 cidades não têm medido esforços. Podemos dizer hoje, segundo o relatório do PESão, do Ícaro, dos nossos secretários, das autoridades federais, estaduais e municipais, é que há cerca de 10 mil homens e mulheres envolvidos nas 7 cidades da região serrana, trabalhando intensamente no resgate de corpos para enterrar os nossos mortos com dignidade e tratar os vivos com respeito, com cidadania e com o nosso maior desafio, que é a recuperação da vida cotidiana na Serra. Acho que deixar alguém do governo federal falar. Bom, boa tarde, governador Sérgio Cabral, senhor vice-governador Pezão, senhores ministros do Estado, José Eduardo Cardoso, Nelson Jobim e a minha amiga Maria Fernanda, presidente da Caixa, senhores e senhoras da imprensa. Conforme anunciamos ontem, a presidenta Dilma recomendou que voltássemos à região serrana do Rio de Janeiro, para que a gente pudesse aqui criar um grupo de mobilização e de apoio à reconstrução nos esforços que estão sendo liderados pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Esse grupo, que vai integrar todos os órgãos federais envolvidos, contará com um representante do Ministério da Integração, que será o seu secretário nacional da Defesa Civil, o coronel Humberto Viana, contará com um representante do Ministério da Defesa, que será o general Ferreira, contará com um representante do Ministério da Justiça, o comandante da Força de Segurança, que é o comandante Aragão, e teremos ainda um representante do Ministério da Saúde, que está sendo designado pelo ministro Padilha, Oscar Berro, que estará representando o Ministério da Saúde. A visita aqui também é para poder, mais uma vez, se colocar à disposição do governador Sérgio Cabral, do vice-governador Pezão, sobre as demandas adicionais que se façam necessários para o socorro às vítimas dessas recentes chuvas que se abateram aqui sobre a região serrana do Rio de Janeiro. A gente quer dar um testemunho. Chegamos aqui com os recursos liberados para o governo do Rio, liberados para as prefeituras atingidas e com a série de providências a nível do governo federal que já foram anunciadas, que já estão sendo praticadas do ponto de vista da antecipação de benefícios, de pagamentos que estão sendo operados pela Caixa Econômica Federal, tudo isso para levar alívio, apoio àqueles que foram atingidos por essa adversidade. Queremos também dar um testemunho do esforço mobilizado pelo governo do Rio de Janeiro. De quinta-feira, quando aqui estivemos com a presidenta Dilma, para hoje, aqui a gente pode testemunhar o grande trabalho realizado de desobstrução, limpezas de rua, atendimento às vítimas, mas é evidente que o desafio que está pela frente é muito maior e vai precisar do apoio, do engajamento e da integração ainda maior do governo da União, do governo estadual e dos governos municipais. Ouvimos, na presença do governador Sérgio Cabral, o testemunho dos representantes dos setores produtivos dessa região, do segmento do turismo, hotéis, pousadas, restaurantes, do setor de gastronomia, que foram profundamente atingidos. Ouvimos representantes do setor industrial. Aqui nós temos um importante polo de confecções, um importante polo metal mecânico, que emprega milhares de pessoas, e essas atividades, muitas delas, se encontram paralisadas ou semi-paralisadas. Ouvimos aqui o relato do secretário de Agricultura dos graves prejuízos que está sofrendo a área rural desses municípios, que é o principal abastecedor de hortaliças, de verduras, de frutas para a região metropolitana do Rio de Janeiro. E quero
anunciar que medidas de apoio aos setores produtivos da região serrana já estão sendo analisadas pelo Ministério da Fazenda, pela Casa Civil, pelo Banco do Brasil, pelo BNDES, pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Integração. A presidenta recomendou a minha presença aqui pelo menos 2, 3 vezes por semana, portanto eu estarei retornando ao Rio na próxima quinta-feira. Amanhã vou trabalhar com o ministro Palocci, com o ministro Guido, e espero, governador, que entre quinta e sexta a gente possa estar anunciando as medidas de apoio ao setor produtivo. Que medidas são essas? A liberação de financiamentos novos, com prazos de carências que podem variar de 2 a 4 anos, com juros baixos, com prazos de pagamentos que podem chegar até 10 anos, juros que serão capitalizados na carência e que poderão financiar tanto para o giro dos negócios, como também para a recuperação das unidades produtivas, prédios, instalações, máquinas, equipamentos. Portanto, nós estamos fazendo um levantamento. Apenas hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro encaminhou um perfil econômico dos municípios, informando o número de unidades industriais existentes, o número de trabalhadores. Nós estamos, portanto, fazendo um balanço para poder anunciar os volumes de recursos que estarão à disposição do Banco do Brasil, que estarão à disposição da Caixa Econômica Federal e que estará também à disposição da Agência Rio, que será também a Invest Rio, que será também um dos operadores deste programa de apoio ao setor produtivo. Portanto, nós vamos continuar trabalhando, né? Queremos agradecer. O governo federal hoje tem quase 1000 pessoas aqui mobilizadas entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, a Defesa Civil Nacional. Nós vamos continuar ombreados com o governo do Estado do Rio de Janeiro, com as prefeituras municipais, para que a gente possa enfrentar e vencer os desafios dessa tragédia. Muito obrigado. Vamos combinar aqui 3 perguntas, porque nós já estamos atrasados. Por favor, um minutinho. Quando efetivamente os abrigados vão ter uma casa para morar, não abrigos provisórios, mas uma casa realmente, quando? Beth, tem 3 fases. A primeira fase, o acolhimento inicial já realizado em prédios públicos e de entidades que estão nos cedendo, etc. Nós temos hoje cerca de, pelas informações que o secretário Rodrigo Neves nos passou, ele teve que se ausentar para continuar tocando a vida, 7.000 em abrigos e 6.000 em casas de familiares. O nosso levantamento é de 5.000 famílias nas 7 cidades. 5.000 e vamos colocar 5.600 famílias nas 7 cidades, 5.000 nas 3 grandes e 600 famílias nas 4 menores. A presidente da Caixa já tomou todas as medidas de antecipação, como vocês já anunciaram, do Bolsa Família, do programa continuado, e de recursos para esses que são assistidos pelo Bolsa Família. Entretanto, você tem desabrigados que não são assistidos. Então, pelo Ministério da Integração Nacional, pelos recursos que o ministro Fernando Bezerra já anunciou, 100 milhões, são 30 milhões diretamente para a cidade, 30 milhões para o Estado, dos nossos recursos do Estado, nós vamos disponibilizar cerca de, vamos colocar em números grandes, próximo a 30 milhões para garantir esses valores do aluguel social, que é a fase que nós estamos agora começando numa coordenação entre a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o secretário Rodrigo Neves, o secretário de Governo Wilson Carlos, com todas as equipes que vocês veem aí de colete azul pela região serrana da Secretaria de Governo, para, junto com as prefeituras, e elas vão liderar esse processo, as prefeituras é que vão fazer, sob o nosso apoio, o cadastramento. Esse cadastramento será sempre, obviamente, acompanhado e auditado pela Secretaria de Assistência Social e pela Secretaria de Governo, pelas autoridades federais, e o nosso objetivo é que, segundo o Rodrigo nos passou, é que nós possamos já, nos primeiros dias de fevereiro, nos 3, 4 primeiros dias de fevereiro, já estar pagando a primeira prestação do aluguel social.
Terceira fase. E essa segunda fase não é uma fase simples, é uma fase que requer todo um trabalho, porque você tem em algumas cidades maior oferta e em outras cidades menor oferta. Mas claro que com um trabalho a miúde, detalhado, personalizado dos nossos assistentes sociais, dos nossos quadros da Secretaria de Governo, junto com as prefeituras, família por família, o objetivo do Rodrigo é, em 20 dias, estar com os aluguéis sociais, estou aqui reproduzindo as palavras dele, que nós consigamos nesse relatório que ele fez nessa reunião que eu me referi. Terceira fase, construção de moradias. Vamos ter 3 níveis de frente. Uma frente de dinheiro estadual sobretudo nas cidades menores, as 4 cidades menores, e o grande desafio, as 3 cidades maiores, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Nós estamos, nesse momento, encontrando terrenos, aqui mesmo o prefeito com o Pezão já identificaram o terreno. Nós estamos com 2 pleitos ao governo federal, já levados à presidente Dilma, já compreendidos pela presidente Maria Fernanda, mas que dependem não do Ministério da Fazenda, onde a presidente da Caixa está subordinada pela Caixa Econômica, mas do Ministério das Cidades. E, claro, a decisão da presidente, que são 2 ações. A primeira, e todas as 2 relativas ao Minha Casa Minha Vida. Quais são? O valor do Minha Casa Minha Vida para esta região é de R$46 mil. Nós precisamos que chegue a R$52 mil para que tenha viabilidade econômica para o empreendedor, como é na capital, na cidade do Rio de Janeiro. É igualar o valor do Minha Casa Minha Vida dessa região à capital. E o segundo, pelos critérios do Minha Casa Minha Vida, metade é por escolha do ente municipal e metade do cadastro é por sorteio. Nós estamos apelando ao governo federal que se modifique e que 100% do Minha Casa Minha Vida seja o critério das pessoas em áreas de risco.